Então, recapitulando, alguém anota aí para mim, 1 Reis 2, 1 e 2. Diz assim: aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão essas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Deixa eu traduzir para o português. Eu vou morrer. Eu já estou indo embora pelo caminho que todos que estão na terra vão seguir. Eu vou morrer essa noite. Agora, o conselho. Seja corajoso e comporta-te como homem. Em algumas Bíblias diz assim: meu filho, seja homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Beija a sua Bíblia aí na sua casa, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Queridos, Davi está mais ou menos com 60 anos de idade. Ele está no leito de morte, ele está comunicando ao seu filho que ele vai morrer ainda essa noite. Alguém que está para morrer, normalmente, se tem alguma coisa para deixar, deixa um testamento. Nesse caso, Davi não tem testamento financeiro para deixar. Ele acabou de sair de um golpe do seu filho Absalão, que quebrou Israel. Israel está quebrado, ele não tem nada para deixar de herança. Só que no leito de morte ele faz uma oração espetacular. Ele fala: Deus, eu sei que quem deve herdar o meu trono é meu filho mais velho, Adonias. Só que eu queria te pedir um favor. Dá o trono para Salomão. E eu posso escutar o Senhor olhando para ele dizendo: Davi, eu te amo. O problema não é nem trocar o filho do trono. O problema é que Salomão é menor de idade. Como é que eu vou colocar um adolescente, um jovenzinho, alguém sem experiência, para conduzir Israel e ocupar o seu lugar, Davi? Eu acredito que Davi, chorando, falou: tá, Senhor, mas se o Senhor me ama, faz isso. O Senhor e ele se vira depois. Eu só quero isso antes de morrer. A Bíblia diz que Deus olhou para Salomão e amou aquela criança. A partir de agora, Davi vai morrer essa noite, e quando o dia amanhecer, o trono de Davi vai ficar para Salomão. E graças a Deus que ficou, porque Salomão em Judá vai erguer o reino do sul, e é daí que vai nascer a descendência davídica de José. Por isso Jesus será chamado o filho de Davi, por causa da herança de Salomão. Salomão é tão fraco, que o livro da sabedoria, capítulo 15, é a oração de Salomão pedindo a sabedoria. E ele fala: Senhor, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero ouro nem prata, não, eu não quero. Isso aí eu trabalho, eu me viro. Eu só quero sabedoria para eu guiar o trono no lugar do meu pai, porque eu sou jovem e fraco, eu sou inexperiente, eu preciso de ajuda, eu sou um menino. E aí a Bíblia vai nos garantir que Salomão foi um dos homens mais sábios que o mundo já viu. Embora ele não quis ouro e prata, foi ele que construiu o famoso templo de Salomão, que o seu pai não conseguiu construir. A Bíblia diz que havia uma unção de multiplicação financeira na vida dele, por isso que os pagãos usam Salomão da Bíblia como exemplo de riqueza, porque ele foi, sim, um homem de muitos palácios, muitas posses, enfim. Agora imagina comigo que Davi está nessa noite passando o bastão para o seu filho. Como ele não tem nada para deixar, olha a herança que ele deixou. Meu filho, eu quero que você seja homem de verdade. Eu quero que você não se esqueça do que o papai te ensinou. Agora, Salomão, já dono do trono, vai escrever o livro dos provérbios, por isso é chamado Os Provérbios de Salomão. Ele sabe tudo que o seu pai fez. Tanto é que no capítulo 23 dos Provérbios, ele diz: eu fui um bom filho para o meu pai, eu brinquei com meu pai me deu amor, ele me ensinou tudo que ele sabe. Então, a relação dos dois foi muito bacana. Quando Davi falou, seja homem,
Não era nem somente masculinidade, mas seja homem no sentido, tenha caráter, tenha personalidade, tenha juízo, não esqueça do que o papai te ensinou, tanto é que o resto aqui do texto, que é gigante, por isso que eu nem li, ele continua falando, não desvia para a direita, nem para a esquerda, não esquece dos mandamentos, não esquece das instruções que o teu pai te deu. Então, assim, é um legado. Quando ele fala, seja homem, é um legado que ele deixou para o seu filho. E Salomão, escrevendo o livro dos Provérbios, falou 10 vezes sobre como educar um filho. Ele não tem filho ainda, ele é jovem. O livro dos Provérbios foi escrito no início do seu trono, ele ainda não é pai, então ele dá dica de como educar o filho pelo legado do que o pai fez com ele, entende? Então, nós vamos ter nessa noite aqui, nos próximos 30 minutos, uma aula sobre educação de filhos, dada por Salomão, que aprendeu do seu pai Davi. Que chique! Eu posso até sair daqui, porque a Bíblia vai falar sozinha todas as coisas que você precisa ouvir, ok? Então, eu escolhi aqui 10 textos só dos Provérbios de Salomão. Primeiro, livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Corrige o seu filho enquanto ainda há esperança. Corrige o seu filho enquanto ainda há esperança. Aqui eu vou usar um pouco de um assunto que não é minha área, que é a linha da psicologia, ok? Você sabe que a idade da razão, ela chega na vida da criança ali no meio da adolescência. É claro que no início da igreja as crianças comungavam com 7, 8, 6 anos de idade, mas a pureza daquela época é bem diferente da nossa época. Hoje em dia a igreja não aconselha que as crianças comunguem tão cedo. A primeira comunhão é feita ali com 12, 13 anos, logo depois vem mais 2 anos de crisma, e aí já é a crisma. Por quê? Porque é a idade da razão. Porque a criança vai confessar pela primeira vez para receber Jesus na Eucaristia. A partir disso, toda vez que ela cometer pecado capital, grave ou mortal, ela precisa confessar para comungar de novo. Ou seja, é muito bonita a criança começar a comungar, mas a partir de agora ela também corre risco de condenação. Então a primeira comunhão precisa acontecer na idade onde ela sabe discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o pecado e o santo, o sagrado e o profano, ok? Então é nessa idade que a idade da razão sabe fazer alguma escolha. Então eu vou ser um pouco grosseiro, você vai entender. Tudo aquilo que você aplica na vida do filho até esse período da razão, emplaca, mesmo que dê trabalho, emplaca. A partir disso, já é mais difícil. Então, uma criança que chega com 11, 12, 13, 14 anos, a Deus dará, aí não adianta você chorar leite derramado. Você não consegue o mesmo êxito. Você está dizendo que não é para educar mais de jeito nenhum. Eu estou dizendo que será mais difícil. Eu estou dizendo que aquilo que você não aplicou com um HD livre, quando era pequeno, para ir formando um modelo de vida, no período dos hormônios à flor da pele, da rebeldia, já tem um celular às vezes, já tem amiguinho, já é influenciado, por isso que responde, não obedece, faz escondido. Então, aquilo que você não aplicou até essa idade da razão, e aí é claro que não é a idade, é de pessoa para pessoa, com 11, com 12, com 13, com 14, tem gente que de 20 anos que parece que a idade da razão não chegou, continua sendo menino, e tem menino de 11 anos que parece ser homem, que já tem a formação do caráter muito bem montada. Então, quando Salomão está dizendo aqui, corrija o seu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança trabalha no caráter dele, na personalidade dele, põe as coisas no lugar até esse período aí da razão. Infância, pré-adolescência, adolescência. Aquilo que você quiser com 15 anos impor, queridos, aí é só Jesus na causa. Essa palavra, enquanto há esperança, nos remete a existe sempre o tempo certo para a educação e a correção.
E esse período certo acontece do nascimento até essa idade da razão. Aí a gente vai amadurecendo, vai ensinando as coisas da vida, vai aparando as arestas, mas é muito mais fácil você aplicar tudo isso nessa fase. Amém, queridos? Segundo texto, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, dele ela não irá se afastar. Em algumas traduções está escrito assim, ensina o caminho do Senhor. Mas tem algumas traduções que não falam o caminho do Senhor, fala o caminho da vida. Ensina que ela seja honesta, que ela tenha caráter, que ela respeite os mais velhos, que ela obedeça às pessoas, que ela seja verdadeira. Ou seja, ensine princípios e boas maneiras para os seus filhos quando eles são pequenos, para que na idade adulta, mesmo se fizer escolhas erradas, aquela semente foi plantada e aí um dia ela vai voltar. Por que ela vai voltar? Porque ela tem pedigree, porque a semente está ali dentro, ela tem raiz. Então não adianta você querer ensinar coisas quando a pessoa já está com a cabeça poluída, e não adianta você ficar insistindo em querer que um filho de 18 anos vá para a igreja, se você não levou ele quando era pequeno. É claro que nós vamos esbarrar aqui em algumas coisas culturais, por exemplo. Tem padre que detesta criança, tem padre que fala, deixa o menino correr, chorar, é bom que venha mesmo, que ele tem que aprender desde cedo que a igreja é a casa dele. É claro que existe 2 pesos e 2 medidas. Não significa que os pais estão lá escutando a homilia e o menino quebrando tudo, atrapalhando os outros. Você também precisa educar o seu filho dentro da missa, dentro do grupo, na pregação, não é a Deus dará, tá? Mas é lá, desde pequeno, que ele vai entender que domingo é dia de missa, que grupo de oração, que aqui é a casa do Papai do Céu. Então, a gente levava para as minhas filhas, quando elas eram pequenininhas, a garrafinha de água, o potinho com 2, 3 biscoitinhos. Era só começar a homilia, elas queriam fazer o lanchinho. Mas, à medida que fez 3 aninhos, que fez 4 aninhos, já entendeu que a casa do Papai do Céu não é o lugar de comer, que a missa termina rapidinho, que depois da missa a gente come, que tinha que silenciar, que não podia atrapalhar as pessoas. Tá? Então, tudo isso é aplicado desde pequeno. Por isso que está escrito aqui, ó, ensina a criança, não é o jovem não, é a criança, o caminho, abre aspas, o caminho do Senhor, o caminho da vida, o caminho das boas maneiras, fecha aspas, o que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, ela não irá se afastar. Esse irá se afastar a semente foi lançada. Então, não fique triste nessa noite, e nós acabamos de orar sobre isso, se você ensinou desde pequeno e você não está vendo o resultado hoje. Moisés, meu filho está com 28 anos, amigou com uma mulher, já está grávida do 2º filho, está dando cabeçada na vida, vamos orar por ele, mas fique em paz, fique em paz. Se você ensinou desde pequeno, você fez o seu papel, você tem a consciência limpa que você não errou, porque o problema é isso. Às vezes tem muitos pais desesperados porque sentem essa culpa, que o Rafael nos dizia, porque não fez a coisa certa e agora as escolhas e os pecados dos filhos esfregam na nossa cara as nossas falhas. Então, se perdoa, se resolva, se reorganize, mas a palavra está nos garantindo, e é nisso que eu me apoio, queridos. As minhas filhas estão com 16 anos, são 2, e eu me apoio de que todo o investimento que eu fiz espiritual nelas, quantas coisas eu renunciei, eu abri mão para eu tentar ser o pai bem perto do perfeito, acreditando que na idade adulta, na época da faculdade, nas escolhas amorosas, que elas não vão se desviar por causa da semente que foi plantada. Então, você que tem filho menor de idade, você que tem neto, você que tem sobrinho, você que tem enteado, aplica agora. É agora que você tem que aplicar. Terceiro, Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem poupa a vara da disciplina, odeia o filho. Tá? Aqui não está falando da vara de bater, eu não quero entrar nesse mérito agora. Hoje em dia está cada vez mais complexo alguns assuntos na igreja. E é interessante que aqui não falou a vara para disciplinar. Não, diz a vara da disciplina. Então, a disciplina funciona como que
uma vara e um chinelo. Então é por isso que o texto bíblico é fantástico, é fantástico. Vou repetir. Quem poupa a vara da disciplina odeia o filho. Então quem não corrige, quem não põe de castigo, quem não disciplina, quem não diz não, quem não coloca condição, odeia o filho. Mas quem o ama, o castiga na hora que ele precisa. Não é isso que um pai faz, querido? Ama tanto o filho que às vezes você corrige, diz um não, você fica mal com isso. Às vezes o pai se tranca depois no banheiro. Quem nunca passou por isso? Eu via isso lá na casa dos meus pais. Às vezes papai batia na gente e parecia que ele ia chorar depois. O tanto que ele ficava transformado, ele envenenado. Mas não era de raiva da gente, é que parecia que doía mais nele do que na gente, mas precisava. E a Bíblia está dizendo aqui, Provérbios 3, 24. Se você poupa a vara da disciplina, se você não corrige, não faz o que você tem que fazer, então você odeia o seu filho. Porque você está deixando a Deus dará. E aí isso vai dar problema. Mas se você ama o seu filho de verdade, diz aqui, você castiga ele na hora que precisa. Eu sinto nessa noite, meus irmãos, que Deus precisa nos devolver a autoridade espiritual sobre a nossa casa. Eu quero que você saiba que pais não são amigos dos filhos. Pais são pais. Não mistura as coisas. E eu não sei se eu sou tradicional demais, mas na minha casa a mãe falava assim, Moisés, eu o quê? Ela, o quê? Não, senhora, eu sou sua mãe, não sou sua amiga. Então era sim, senhor, não, senhor. Colocou comida no prato, Deus te pague, mãe, Deus te pague, pai. Acabou de comer, Deus te pague, mãe, Deus te pague, pai. Bença, mãe, bença, pai. Era assim. E aqui eu não estou falando porque você foi criado assim, não, queridos. Eu estou falando de conceitos bíblicos. Então, seu pai não é o seu brother, e o seu filho não é seu amigão. E aí, amigão, vamos jogar uma bola aí, meu brother? Então, tem filho de 10 anos, de 11, de 12, 13, 14, que está mandando nos pais. E mandando mesmo. Inclusive, eu tenho encontrado casais que estão em crise conjugal, porque os filhos estão separando os pais de tanta influência. E aí quando os pais são separados é pior ainda, porque aí o pai vai sair com o filho e aí ele faz a caveira da mãe. Aí quando ele devolve o filho, a mãe faz a caveira do pai. O filho fica naquele cabo de guerra. É terrível, é horrível isso. É horrível isso. Então aqui está dizendo que você precisa fazer o seu papel de autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é castigar na hora certa, usar a vara da disciplina, é dizer não, mesmo que doa em você, mesmo que você chore escondido. O que está certo, o que está errado, está errado. Essa semana alguém me perguntou, Moisés, o meu filho não tirou carta de motorista, mas fica brigando comigo, que eu não sou humilde, que eu vivo escutando pregação, mas que eu não empresto ele o carro, porque todos os amigos têm o carro, que todo mundo empresta, que tal. O que eu faço? Eu falei, o que eu faço? Ele não tem carta, ele não tem carta. Então você não é conivente com o erro. Acontece um problema aí, vai zoar com a família inteira. Diga para ele que você não é todo mundo, que você não é o pai dos amigos dele, que você não é o amigo dele. Moisés, é até bom você falar isso, porque é uma preguiça. Vai na aula da autoescola, fica no celular o tempo inteiro. Aí tem dia que desmarca porque não está afim, mas de noite quer pegar o meu carro. Não é não, e não é não. Isso é necessário para a educação. Por isso que diz que quem não corrige está odiando o filho, mas quem ama castiga, pune, disciplina na hora certa. Mas para você entender isso, você tem que entender que há uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos e que os pais prestarão conta dos filhos no dia do julgamento. Quarta, Provérbios capítulo 19, versículo 24 a 26. Provérbio capítulo 19, versículo 24 a 26. O preguiçoso põe a mão no prato e nem sequer leva a comida na boca. Está parecendo ou não está os filhos de alguns? Segura o prato, mas não tem força nem para comer. Quem maltrata o seu pai e sua mãe é um filho infame, do qual todos vão se envergonhar. Aqui são dois assuntos diferentes. No versículo 24 é um assunto, está falando do filho preguiçoso. A mãe põe comida no prato, ele come assistindo televisão, come com fone no ouvido, eu não sei que palhaçada é essa. Onde é que come? Larga em cima da mesa.
Mexe na comida, larga resta de comida, larga o bife lá, reclama. A mãe que coloca no micro-ondas, esquenta e põe no prato. Então, se deixar, amanhã cedo, o prato da janta está lá debaixo da cama, porque comeu em cima da cama. Então, a nossa casa virou uma bagunça. Então, a gente não reza para comer, não senta na mesa, fica falando no WhatsApp, a televisão está ligada, está assistindo Netflix, está com o celular na mão, está com fone no ouvido, e aqui diz que até o prato ele recebe na mão e ele não tem força para levar na boca, porque ele é capaz de gritar: mãe, traz água para mim! E a besta da mãe vem da cozinha com água. Você quer gelada, meu amorzinho? E põe. Se bobear, diz o texto, até na boca ela vai ter que dar água. É interessante que tem menino de 15 anos lutando porque quer namorar. Como é que vai namorar se não lava um copo, não lava a cueca, não estende uma toalha no varal, está andando há 6 meses com um tênis que está podre de chulé, mas quer fazer tatuagem, usar piercing, pintar o cabelo de colorido e quer namorar. Como é que você vai entrar na vida de alguém se você não consegue cuidar da própria vida? Esse é o versículo 24. O 26 diz assim: quem maltrata o seu pai e a sua mãe é um filho infame, e todos vão se envergonhar. Então grita, não aceita falar, apela, manda para aquele lugar, bate porta, apela. Quem maltrata, e maltratar aqui não é no sentido simplesmente de tratar mal, mas é falta de respeito. Quem não tem um pingo de respeito com o seu pai e a sua mãe, vai se transformar numa vergonha pública. Vocês estão me entendendo, queridos? Quinto, Provérbios capítulo 29, versículo 15. E depois vou ler o 17 também. É 2 ensinamentos no mesmo lugar. Provérbios 29, 15 e 17. O 15. A vara da correção, olha que interessante, antes era a vara da disciplina, agora é a vara da correção. A vara da correção dão sabedoria ao filho. Olha aí. Quando você corrige, você está dando sabedoria. Menino abandonado às suas próprias vontades serão a vergonha da sua mãe. Por que da sua mãe? Porque o pai trabalha fora, sai de casa. Nós estamos aqui num modelo de família tradicional, onde a mãe está em casa e o filho está fazendo o que quer. A vergonha é o quê? O pai só chega de noite, come, vai descansar. Aqui diz que o filho que está abandonado às suas próprias vontades, com 12 anos já tem celular, já tem senha no celular, já tem TV de Sky no quarto, já assiste filme até 2 da manhã, aí a mãe chega e fala: desliga a televisão, vai dormir. Ah, mãe, não, daí a pouco, meu filho, eu já falei, já são 3 da manhã. Pois é, fica assistindo televisão até tarde, hoje amanheceu, era 11 horas, vou falar com seu pai. Que bagunça a sua casa, que bagunça a sua casa. E aqui diz que filho, não, que usa menino. Menino abandonado às suas próprias vontades vão envergonhar a mãe. O versículo 17 nos traz outra coisa. Ó. Corrige seu filho e ele te dará repouso. Se você corrigir o seu filho, você pode deitar de noite e dormir. Não precisa ficar acordado, preocupado com as más companhias, o que vai acontecer com ele, será onde que ele está agora, não precisa ficar ligando para ele. Não, gente, é a Bíblia, não é o meu pensamento. Quem corrige o filho vai ter repouso, ele lhe dará repouso. É o filho que vai deixar você dormir. E será a tua delícia, terminou. O que é delícia? Nossa, será prazeroso. Se você corrige o seu filho, mesmo contra a sua vontade, usando a vara da correção, ele vai deixar você dormir de noite e vai ser a sua delícia. Você vai repousar em paz. Uau, que legal, que legal. Sexto, Provérbios capítulo 28, versículo 7. Provérbios 28, 7. Filho inteligente segue a instrução, mas quem convive com os devassos torna-se vergonhoso ao pai. E por que agora está falando de pai e não de mãe? Aqui nós vamos entrar no papel de um homem e uma mulher dentro de casa. A mulher é o emocional. E o pai é a lei.
Aqui está falando de instrução. O que é instrução? Estudo, leitura. Aqui está falando do filho inteligente. Olha lá. O filho que é inteligente, ele segue a instrução. Mas se ele vive uma vida devassa, ele vai envergonhar o pai. Porque é o pai que é o impositor da lei. É o pai que diz, você vai estudar, você não vai sair de noite, você tem prova, você tem isso, você já leu o livro, você já terminou, o relatório está pronto. O papel do pai. A mãe é educação cotidiana, a vida moral. A mãe são os afetos. Papa Pio XII dizia isso, que o homem é a lei e a mulher é o coração. Então é o homem que senta na ponta da mesa, é ele que fala como é que estão os seus estudos. Ele se preocupa com a escola. Aqui está usando a palavra instrução. Por isso que está usando instrução e inteligência. Que papo é essa que 2 anos de pandemia, todo mundo foi para a aula online e aí tomou bomba, não vai passar de ano, porque não estudou nada, porque ligava o celular e ia dormir, porque ligava a câmera, colocava no mudo e ia assistir televisão. Aí eu, Moisés, fui na primeira reunião de escola pós-pandemia, quando voltou presencial, falei, pois é, né, gente? Vocês agora, depois de 2 anos que os seus filhos ficaram largados, e eu olhando, vocês vão ter que providenciar meios, né, gente, para favorecer eles, porque eles desacostumaram. Eu falei, desacostumaram com o quê? Lá em casa continuou tirando nota 8, nota 9, nota 10, continuaram estudando dia e noite, não colocava no mudo e ia dormir, não misturavam uma coisa com outra. É o papel dos pais. Então percebam que nesse tempo de pandemia, durante 2 anos, nada de livro, nada de leitura, nada de conhecimento. Agora todo mundo está rezando, pedindo a Deus vitória, porque o Enem está chegando. Mas para você ter nota boa no Enem, você tem que ser bom em redação. E para ser bom em redação, precisa ser bom em interpretação de texto. E para interpretar texto, precisa ler. É por isso que diz que o filho inteligente é aquele que aceita a instrução. O professor, o livro, os documentos, os documentários, é aquele que enche a cabeça de instrução. Não é de celular, é de instrução. Mas quem anda com os devassos, estuda não. Vai dar certo, negócio, vai cair na prova senão, os devassos. Não, vão matar a aula. Dá a senha do Wi-Fi aí. Os filhos que andam com os devassos vai envergonhar o pai, porque o pai é o disciplinador da lei doméstica. Uau, 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 uau. 7ª coisa, Provérbios capítulo 22, versículo 15. Provérbios capítulo 22, versículo 15. A loucura apega-se ao coração da criança, mas é a vara da disciplina que a afasta dela. O coração da criança está cheio de loucura, está viajando na maionese, só pensa besteira, mas é a vara da disciplina que afasta a criança da loucura. Que loucura é essa? Vou te dar alguns exemplos. Tatuagem, piercing, alagador, esses cortes de cabelo que só Jesus na causa, que agora é moda, não é? Até o pai vai lá e leva. Eu queria fazer igual o Cristiano Ronaldo. Aí rapa aqui e faz 3 negócios assim. É isso? Aqui diz que a criança está cheia de loucura. Fica olhando digital influencer, youtuber, jogador de futebol, personagem de série e quer fazer igual. Vamos rapar tudo e deixar só uma calopsita. Vamos rapar um lado e deixar uma franja. Vamos pintar aqui de azul, aqui de rosa, aqui de roxa. Vamos desenhar a cara do Pato Donald na cabeça. É isso. Está dizendo aqui, o coração da criança está cheio de loucura. Só pensa no que... Mas é a vara da disciplina que afasta a criança das loucuras. Então, hoje tudo é normal. Ao invés dos pais quererem os filhos na catequese, ao invés dos pais quererem que os filhos sejam santos, os pais querem que os filhos sejam youtubers. Como que você me explica? É uma criança de 5, 6, 7 anos que tem não sei quantos seguidores, e aí expõe o quarto dela. Esses dias eu estava ouvindo um delegado de polícia falando disso, porque todo mundo explode com o assunto da pedofilia, e recai aonde? Na igreja.
mas é criança, e muitas vezes menina, expondo o quarto, expondo rotina, mostrando o dia a dia, mostrando natação, mostrando ela de short, mostrando ela fazendo para casa, e mãe filmando filha, dormindo, e é foto em rede social. O ser humano emburreceu. O ser humano emburreceu. Emburreceu. Né? Então, é a vara da disciplina que afasta as loucuras, as viajadas na maionese da cabeça das crianças. Estão me entendendo? Oitava, Provérbios capítulo 23, versículo 19. Provérbios 23, 19. Ouve, meu filho, escuta, filho, abre os ouvidos. Seja sábio e vá pelo caminho reto. Escute, seja sábio, vá pelo caminho reto. Não se junte com bebedores de vinho e nem devoradores de carne, pois esses vão te empobrecer. Fica matando aula na sexta-feira na faculdade para se juntar com cachaça e churrasco, bebedor de vinho e devorador de carne. Vamos tomar uma, vai! Eles vão te empobrecer. Por quê? Porque você perdeu o foco. Então, seus pais estão pagando faculdade, está olhando um filho que você fez na juventude para você poder estudar. E você matando aula sexta-feira e fumando narguile, e carro de som com funk rolando, e você no meio dos bebedores de vinho e devoradores de carne. Aqui diz que você vai empobrecer. Por que vai empobrecer? Porque você não trabalha, porque você gasta o dinheiro com balada, porque você tem que comprar roupa, porque tem que comprar sapato, porque tem que se maquiar, porque perde o foco dos estudos, porque aí vem ressaca, e aí não trabalha, e aí vem preservativo, aí vem pílula do dia seguinte, aí vem aborto, aí vem um filho que você não queria, e aí tem que parar os estudos para poder cuidar de filho. Aí você não é nem casado e agora você engravidou uma moça. A Bíblia diz que você vai empobrecer. Você não vai ter prosperidade profissional e financeira. Por quê? Porque a sua vida parou quando você, ao invés de ouvir, ao invés de ser sábio e de escolher o caminho reto, você foi se juntar com bebedor de vinho e devorador de carne. Eles ferraram com a sua vida. Alguém está me ouvindo? Eu acho que esse texto aqui já fala de uns rapazes mais perto da maioridade. Já está falando aqui de uns 16, 17, 18. Isso aqui serve também para quem acabou de formar 18 anos agora, já entrou na faculdade, primeiro emprego, né? 4 meses já está no fim do emprego indo jogar uma peladinha. Peladinha é futebol, né? Porque aqui tem gente do Brasil inteiro, peladinha é um futebol. No futebol depois já toma uma, já tem umas moças. É isso aí. Aqui diz que esse tipo de ambiente vai empobrecer você. Você não vai crescer em nada, em nada, em nada. Nona. Provérbios capítulo 29, versículo 3. Provérbios 29, 3. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai. E o que frequenta a casa de prostitutas dissiparão a sua fortuna. Se você ama a sabedoria, você alegra os seus pais. Mas quem frequenta a casa de prostituta, e aí casa de prostituta, antigamente era aquele pai que levava o filho na zona, me desculpa a palavra, mas hoje não, hoje a casa de prostituta também é um motel. A casa de prostituta também são alguns bailes, são alguns shows sertanejos por aí afora. Quem fica aí fazendo sexo por aí afora, e mão na mão, e não sei o quê, e papapá, quem cai na night aí, aqui diz que vai dissipar sua fortuna. Você vai perder tudo. A Bíblia diz que quem vai por esse caminho vai perder tudo. Quem viveu isso na pele? O filho pródigo. A Bíblia diz que ele saiu com a herança do pai e foi gastar tudo com
prostitutas. Era balada, carro importado, e night, motel, e fuma maconha, e cada dia pegava uma moça diferente. A Bíblia diz que ele quebrou a ponto de trabalhar cuidando de porco e comer a comida do porco. Olha o que está escrito aqui. Aquele que frequenta casa de prostituta dissipará sua fortuna. Vai quebrar, você vai quebrar, vai quebrar. E se estiver indo para trabalhar no carro do seu pai, ainda vai quebrar o carro do seu pai também. Gente, como que a Bíblia é real? É real. Ainda vai sobrar pepino para o seu pai resolver, para sua mãe resolver. Por isso que diz que quem ama a sabedoria alegra o pai. Olha aí de novo o pai. Mas quem vai por esse caminho vai ferrar com a fortuna, inclusive do pai também, que está lá trabalhando, às vezes, na fazenda, para bancar o filho lá na cidade para estudar. E ele não sabe que o filho está queimando dinheiro, dissipando a fortuna com prostitutas. E aqui, prostitutas é amplo. É de bebida à noitada. Meu Deus do céu, como que a Bíblia é maravilhosa. 10º texto e último. Provérbios capítulo 17, versículo 25. Provérbios 17, 25. Um filho nécio, e eu vou explicar o que é nécio, é o pesar do pai e a amargura de quem deu à luz. Quem deu à luz? A mãe. Então vou refazer o texto. Um filho nécio é o pesar do pai e a amargura da mãe. O que o dicionário da língua portuguesa diz que é nécio? É um filho ignorante, sem paciência, que não aceita falar nada, cabeça dura, incorrigível e incompetente. Ou seja, é uma porcaria de filho. Um filho nécio vai ser o pesar do pai e a amargura da mãe que deu à luz. Não pode falar nada, não aceita corrigir, não quer mudar. Lá vem vocês de novo, com esse assunto, eu já cansei. Não, nem toca, negócio de chamar eu para mim, que saco, me deixa em paz, da minha vida cuido eu. Que Deus nos dê nessa noite, queridos, a graça de nos posicionar em casa, amém? E empurrar os nossos filhos, amém? Aos sagrados corações de Jesus e Maria. Eu vou repetir, que Deus nos dê, amém? A graça de nos posicionar em casa, amém? E empurrar os nossos filhos para o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.